Hoje é dia de medir tensão elétrica e eu vou te perguntar, é mais fácil ou é melhor medir tensão elétrica com um multímetro mais baratinho, com a caneta de detecção ou com a chave de teste? E aí, o que você acha mais fácil? Vem cá que eu vou te mostrar o que é melhor e o que é mais correto nesse vídeo. Vem comigo! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar toda essa traquitana aqui, ó. Tem multímetro baratinho do chinês, tem multímetro do francês, tem chave de teste do francês e tem chave de teste do chinês também. Vamos ver se esses todos aqui fazem a mesma função, qual é melhor ou pior. Ah, mas só vou te ensinar se você se inscrever nesse canal e deixar o like. Ah, fala a verdade, olha o que eu fiz aqui, merece o seu like, não merece? Tá inscrito já? Já deixou o like? Ah, você é demais! Vem comigo que eu vou te explicar agora! Muito bem, pessoal, nós vamos efetuar a nossa primeira medição em corrente alternada e vamos efetuar a medição com a chave de teste. Essa chave de teste que você encontra aí nas lojas de materiais de construção, lojas de home center, dentre outros. Então nós vamos verificar primeiro com ela. Nossa medição vai ser em corrente alternada primeiramente. Nós vamos medir através desse IDR. O IDR é o interruptor diferencial residual. Ele serve para identificar fugas de corrente elétrica a partir de 30 mA. E aí ele vai efetuar o desarme do IDR caso haja essa fuga. Aqui tem um botão de teste. Desligado, 0 desligado, 1 tá ligado, então eu tenho tensão na saída, teoricamente deveria ter. Primeiro nós vamos medir só a tensão de entrada através da chave de teste. Então com a chave de teste eu coloco, observa, chave de teste, não acendeu nada. Com a chave de teste na fase, observem que acendeu uma luz laranja, meio amarelada. Então, identifica que esse é o condutor fase e o que não acendeu nada é o condutor neutro. Então, esse daqui, aqui em Portugal é conhecido como busca-polos, pessoal. Aí no Brasil o pessoal chama de chave de teste, alguns também chamam de busca-polos. Muita gente também conhece como chave de teste, que para nós é mais comum no Brasil, chave de teste. Aqui, busca-polos. Agora eu vou armar o IDR e nós vamos conferir na saída com o busca-polos ou chave teste, como queira chamar, se tem tensão na saída. Observa aqui no neutro, não deu nada. Vamos verificar na fase. Ok, está aceso. Conseguem verificar aí? Então, está aceso. Lembrando que em corrente alternada, os condutores de alimentação são sempre neutro e fase, podendo haver mais de uma fase se o circuito for bifásico ou mesmo trifásico. Então aqui é um circuito monofásico com o IDR monofásico. Segundo teste que nós vamos fazer é com essa chave de teste aqui, ó. Então essa é uma chave de teste da Schneider. Não tenho propaganda nenhuma patrocinada da Schneider aqui. Isso daqui é simplesmente de uso exclusivo do canal. Não estamos recebendo nada por esse merchan aqui da Schneider. Inclusive, Schneider, se quiser patrocinar a gente, estou aceitando patrocinadores, hein? Nós vamos ligar. Observem aqui que ela tem um mínimo e um máximo. Observem que aqui eu tenho onde eu vou ligar essa chave de teste. Eu tenho o mínimo e o máximo, que é o de sensibilidade dele. E aqui é onde eu ligo também. Então eu vou primeiramente ligar. Vou deixar na sensibilidade máxima para vocês verificarem o que acontece. Só de chegar próximo, ele já está detectando campo eletromagnético, então eu vou diminuir a sensibilidade. Ele já identifica que há um ponto energizado. Então agora nós vamos efetuar a medição aqui no IDR. Vê que ainda está muito sensível. Eu vou diminuir ainda mais a sensibilidade. Só quando chegar bem próximo agora, e no neutro não deu nada, na fase deu, com a sensibilidade mínima. Uma coisa que é muito bacana desse famoso
busca polos ou chave de teste aqui, é que eu consigo inclusive identificar onde está passando o eletroduto na parede com esse cara aqui. Querem ver? Vou mostrar na prática onde tem um eletroduto com circuito energizado. Vem comigo. Muito bem, pessoal, aqui nós temos um interruptor e eu sei que em algum ponto aqui está passando um eletroduto. Como que eu sei onde está passando o eletroduto? Eu posso imaginar que ele está aqui, mas digamos que eu não soubesse que ele está nessa direção e quero confirmar exatamente onde está o eletroduto. Com esse teste aqui nós conseguimos verificar. Passa aqui, observa. Opa! Se eu aumentar um pouco mais a sensibilidade, fica melhor ainda para eu ver. Observa. Bom, muito bem. Agora nós vamos efetuar a medição com o multímetro. Nós vamos começar efetuando a medição com o multímetro aqui. Então, nós vamos começar com esse multímetro aqui, que é o mais baratinho, para verificar se nós conseguimos efetuar a medição corretamente. Então nós vamos selecionar primeiro a escala de tensão alternada. Lembrando que aqui em Portugal, fase neutra são 230 volts. Então eu vou selecionar na minha escala de tensão alternada até 500 volts, porque é onde eu vou efetuar a medição dos 220 ou 230 volts. Fiz a seleção da escala, agora é hora de conectar as pontas de prova. Pegar a ponta de prova preta, que é a ponta de prova comum, e vou ligar no comum do multímetro. Conecto, veja se está bem conectado, ok. Pego a ponta de prova vermelha e vou ligar em volt. Aqui eu tenho a letra V, que é do símbolo de tensão alternada, tem o ômega, que está referente à resistência elétrica, e o M minúsculo, A maiúsculo, que é de miliamperes, corrente elétrica em miliamperes. Desse lado eu não posso ligar porque aqui é somente para corrente elétrica. Se eu ligar a ponta de prova vermelha aqui para medir tensão, eu vou queimar o aparelho, então eu não posso ligar aqui. Então vamos medir. Observem o valor, 238 volts. Tanto faz em corrente alternada a ponta vermelha ficar na fase e a ponta preta no neutro, quanto o contrário. Observem, o valor é o mesmo. Isso porque em corrente alternada não há polarização. Eu sempre coloco na escala com a maior tensão. Observe o que vai acontecer se eu colocar na escala de 200 volts, que é uma escala menor do que aquilo que eu quero medir. Deu erro de leitura, ele não efetuou a medição. Por quê? Porque a tensão que eu estou medindo é maior do que a selecionada. Então eu mudo para até 500 volts e efetuo a medição, 240 volts, aproximadamente. Muito bem, feito isso, agora nós vamos trocar o multímetro. Nós vamos substituir esse multímetro por esse outro aqui e vamos verificar se há alguma diferença. Agora nós vamos utilizar esse multímetro aqui para efetuar a medição. Pega a ponta de prova comum, que é a ponta de prova preta, e liga no comum. Ok? Ponta de prova vermelha. Nesse caso aqui, observem que é ao contrário. A corrente daquele lá estava do lado direito e a desse daqui está do lado esquerdo. Conseguiram verificar? Então é isso que vocês têm que estar atento. Mudou o multímetro, verifica corretamente as ligações. Agora eu vou verificar aqui, observem, aonde é a medição de tensão e vou conectar a ponta de prova vermelha. Conectei, vou selecionar a escala. Escala de tensão elétrica até 600 volts. Conecto, ligou o aparelho, então eu já deixo ele aqui. Vou ligar o visor e vamos efetuar a medição. Observa, 237, 240 aproximadamente. Vou inverter as pontas de prova. Observa que dá no mesmo. E se eu mudar a escala para aquela escala menor, até 200 volts, o que será que acontece?
ele perde a leitura da mesma maneira. Beleza, pessoal? Então essa foi a medição de corrente alternada. Vamos verificar agora a medição em corrente contínua? Muito bem, nossa primeira medição de corrente contínua vai ser com essa fonte aqui, ó. Nós vamos verificar a tensão de entrada dela, que é de 100 a 240, ou seja, ela vai entrar em alternada e vai devolver em contínua, com uma saída de 12 volts com 1,5 ampere. A corrente nós não vamos medir, porém nós vamos medir a tensão de saída. Nós vamos confirmar se realmente está os 12 volts na saída. Esse é o plug P4. Então, através do plug P4, nós vamos verificar a tensão de saída da fonte, se ela realmente está nos devolvendo os 12 volts de saída. Esse multímetro ele possui essas camadas de proteção para reduzir o tamanho da área de contato das pontas de prova. Para essa medição nós vamos retirar isso daqui. Então, essa área externa é o negativo da nossa fonte e essa área interna é o positivo. Eu vou colocar a ponta de prova por dentro no positivo, mas antes eu vou ligar o multímetro. Na escala de tensão contínua eu vou selecionar até 20 volts. Ponta de prova vermelha vai no ponto positivo, que é o interno da fonte. E a ponta de prova negativa vai nessa área externa. Observa, 12,3, 12,10 volts, ou seja, 12 volts de tensão contínua. Observe agora que em tensão contínua tem polaridade, para descobrir quem é o positivo e o negativo. Em tensão contínua, o preto é sempre o negativo, o vermelho é sempre o positivo. Então vamos inverter aqui agora. Colocar o preto no lugar do positivo e o vermelho no lugar do negativo. Observa, os mesmos 12 volts, só que agora com o símbolo do negativo na frente. Então eu estou medindo 12 volts em corrente contínua, porém estou com o sinal de negativo na frente. Então eu vou inverter mais uma vez aqui agora, coloco aqui e faço a medição. Negativo no negativo, positivo no positivo, observa. 12 volts agora, quando não tem sinal nenhum, significa que é positivo. Esse multímetro possui também uma escala específica para baterias e pilhas de 1,5 volt. Nós temos aqui uma pilha de 1,5 volts, a famosa pilha 2A, e nós vamos medir a tensão dela para ver se realmente é de 1,5 volts. Selecionado no multímetro 1,5 volts, baterias de 9 ou de 1,5, colocamos de 1,5 volts. Esse multímetro tem uma escala específica para medir baterias, então vou medir primeiro com ela. Esse é o ponto negativo da pilha, então ele vem inclusive marcado, e esse é o ponto positivo da pilha. Então nós vamos colocar a ponta de prova vermelha aqui e a ponta de prova preta aqui. Ponta de prova vermelha no positivo e ponta de prova preta no negativo. 1,400 e tal volts aqui, 1,400 volts aproximadamente, 450 volts aproximadamente. Significa que essa pilha está com carga, mas está com baixa carga. A pilha para estar ideal, ela tem que estar exatamente com 1,5 volts. Observa que eu estou com 3 casas depois da vírgula. Isso porque quanto menor a minha escala, maior a minha resolução. Então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Mas se o seu multímetro não tiver essa escala aqui, de baterias, então o que você vai fazer? Sabendo que a pilha é até 1,5 volt, você vai colocar na escala de tensão contínua para até 2 volts. Já está na escala de tensão contínua até 2 volts. Mantenha as pontas de prova no lugar que lá estavam, observa, efetua a mesma medição. Se eu colocar até 20 volts, o que vai acontecer? A escala agora é maior, então eu coloquei uma escala maior, vai implicar diretamente na redução da resolução da minha grandeza, observa? 1,59, 1,6. Eu já não tenho mais a precisão que eu tinha antes. Então agora eu aumentei a escala e diminuí a resolução. Eu perco precisão. Então eu só tenho 2 casas depois da vírgula. Se eu colocar na escala até 200 volts, será que vai efetuar a medição? Observa. 1,4.
Percebeu como eu tenho diferentes valores só de alterar a escala? Por isso que é muito importante sempre selecionar a escala certa. Se você sabe que a bateria é até 1,5 volt, você vai medir numa escala que seja até 2 volts. Sempre a escala que seja um pouco acima daquilo que você vai medir, porém não muito mais, para que você tenha uma boa resolução. Observa agora, 3 casas depois da vírgula com boa precisão. 1,613 volts, ou seja, 1,6 volts. Se eu colocar para cá agora, nas baterias, na medição específica de bateria de 1,5 volts, olha lá, 1,464. Por que dá diferença dessa escala para essa daqui? Porque essa é específica para pilhas e baterias. Essa é específica para medição de tensão constante. Como a bateria ela pode oscilar em função da sua carga, é muito mais preciso um multímetro que tem isso daqui. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Esse valor vai estar bem próximo daquele que você realmente precisa efetuar a medição. Muito importante ao ligar o multímetro, você deve efetuar o primeiro teste. Qual que é o primeiro teste que se efetua ao ligar o multímetro? É o teste de continuidade sonora, para verificar se ele está ok. Então você vai colocar na escala de continuidade sonora, que tem esse símbolo aqui, e aí você vai curto-circuitar, ou seja, juntar as pontas. Ao juntar as pontas, o valor que vai aparecer no seu display é um valor 0 ou próximo, o mais próximo possível de 0, e vai emitir esse som indicando que está em continuidade. As pontas de provas estão bem conectadas, o multímetro tem bateria, porque não apareceu nenhum símbolo de bateria, e ele está pronto para efetuar as medições. Obviamente que cada vez que você vai efetuar uma medição, você deve avaliar qual é a grandeza. Se você colocar na escala de continuidade, tentar medir tensão elétrica, você queima, você danifica o seu instrumento. Bom, nós acabamos de efetuar a medição de corrente contínua. E com essa chave testes aqui, dá para fazer a medição de corrente contínua? Com essa daqui não dá. Com essa daqui você identifica também. Você consegue identificar, só que você vai identificar através do cabo se há ou não alimentação. Ela vai emitir o sonoro da mesma forma que ela emite para a corrente alternada. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Ficou alguma dúvida? Quer que eu explique mais alguma coisa? Posta nos comentários aqui. Temos vídeo novo todos os sábados. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha com seus amigos. Não esquece disso. Até mais. Tchau!